Portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre predicação verbal. Mas antes de falar sobre a predicação verbal, eu queria falar para vocês o seguinte, que vocês continuem focando, certo? Eu sei que tá difícil, vocês estão em casa, já tem meses, e estudar em casa não é a mesma coisa da escola, o contato com o professor é bem melhor. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não percam o foco. Não entendi, professora, fale comigo, não fique com dúvida em casa, tá? Fale comigo, eu estou à disposição, minha aula é sempre de segunda-feira, o dia todo, até de noite, no outro dia. Pode falar comigo que eu vou esclarecer a dúvida de vocês. Bom, na verdade, a predicação verbal tem a ver com o predicado. Vocês já aprenderam no primeiro bimestre sobre os tipos de sujeito. Já viram o que é sujeito, o que é predicado, sujeito, né? No caso, não posso dizer que é só quem pratica ação, né? Isso, o sujeito, na verdade, é tudo que o predicado, o anunciado, fala sobre ele, né? Isso. E às vezes, eu falei para vocês que tem frases, tem orações que não tem o sujeito, que é aquele que é o sujeito determinado, a oração sem sujeito, né? Isso, gente. Então, na verdade, esses dois tipos de frases, que é a oração que eu falei para vocês, que é aquela sem sujeito e indeterminado, na verdade, é a frase que só contém o predicado. Bom, independente do sujeito, se tem um sujeito ou não, a parte depois do sujeito, do verbo em diante, é o predicado. Então, a predicação verbal, na verdade, tem a ver com o verbo, tá? Por quê? Porque o verbo praticamente é quem vai dizer no caso, é quem vai ver o tipo de predicação, porque nós não temos só a predicação verbal, temos também predicação nominal, tá? Então, eu coloquei aqui a página do livro, né? Eu falei para vocês que há diferentes tipos de sujeito e também há diferentes tipos de predicado. Eu falei até dos dois, não é isso? E, na verdade, a predicação verbal é um tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito da oração, tá? Mas, vamos voltar só a partezinha do verbo. O verbo, você sabe que é aquela palavrinha que pode indicar estado, ação e fenômeno da natureza, não é isso, gente? Então, assim, os verbos se dividem em dois grupos: verbo de ligação e verbos significativos. O verbo de ligação é aquele que indica estado. O verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Verbo ser, verbo estar, verbo parecer, verbo permanecer. Entendeu? São verbos que indicam estado. Continua, continuar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Andréa está feliz. Ela é feliz. Vou dizer assim, vou começar pelo verbo ser. Andréa é feliz. Com o verbo estar, André está feliz. Com o verbo continuar, Andréa continua feliz. Com o verbo parecer, Andréa parece feliz. Observem que tudo indica estado, tá? Já os verbos significativos são aqueles verbos de ação e fenômeno da natureza. O predicado, a predicação verbal justamente se refere a esse tipo, os verbos significativos, tá? Então, se temos um verbo significativo, então é predicação verbal, tá? Mas lembrando, temos predicação verbal, predicação nominal e temos predicação verbo nominal. Nós vamos ver mais na frente. Eu quero que vocês foquem agora na predicação verbal, porque nós vamos trabalhar os verbos significativos logo após a predicação verbal. Bom, como eu falei para vocês, a predicação verbal tem um tipo de relação, né, que o verbo mantém com o sujeito da oração, tá? Eu vou dar uma coisa mais específica, por exemplo, aí. O predicado verbal, né? A predicação verbal, nós temos um predicado verbal, possui obrigatoriamente um verbo
o qual é o núcleo do predicado. Então, o verbo, na verdade, você sabe o seguinte, tirando o sujeito, o restante é predicado. Então, podemos identificar, após o sujeito, um predicado verbal, um predicado nominal, um predicado verbo nominal. Então, nós estamos aprendendo hoje o predicado verbal. Então, como é que nós sabemos que, depois do sujeito, aquele verbo ali é um predicado verbal? Simples. O núcleo do predicado, você sabe que é o verbo. Então, o verbo tem que ser um verbo de quê? Que indicação. Por quê? Porque tem que ter um verbo significativo. Para ser um predicado verbal, o núcleo do predicado, tem que ser um verbo significativo. Um verbo que indica ação, que ele tem, no caso, é um verbo nocional, tá? Ou seja, que demonstre ação, tá? Um exemplo, tá aí. É o seguinte, poucas pessoas concordaram com você, desculpe. Poucas pessoas concordaram com você. Observe o seguinte, gente. Aqui, poucas pessoas concordaram com você. Quem concordaram com você? Poucas pessoas. Aqui está o sujeito. Concordar é um verbo que indica estado? Não. Ele não indica estado, tá, gente? Então, aqui é um verbo significativo, tá? Por coincidência, aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque indireto, porque temos aqui uma preposição com, não é isso? Concordar, quem concorda, concorda com algo ou alguma coisa. Então, aqui é um verbo transitivo direto. Nós vamos ver, na próxima aula, nós vamos aprender quando é que um verbo é transitivo indireto e quando é um verbo transitivo indireto, tá? Mas aí, vamos lá. O verbo é significativo? É. Então, observe. Após o sujeito, temos o predicado. Então, aqui é um predicado verbal. Por quê? Porque temos um verbo significativo, que aqui é um verbo transitivo indireto, tá? Pronto, então eu vou classificar ele como um predicado verbal, tá? Aí temos aqui o segundo aqui, aí. O trem apitou na curva. Observe o seguinte, quem é o sujeito? O trem, não foi ele que apitou? Apitar aqui. Desculpe, gente, sou péssima nisso. Apitou, ele é um verbo nocional, é um verbo significativo, ele indica uma ação, o trem apitou, então ele indicou ação, então um verbo significativo. Mas observe o seguinte, quem apita, apita algo ou alguma coisa, então na verdade aí ele apitou, né? É um verbo intransitivo, tá? Porque ele não precisa de ajuda, tá? Quando eu falo apitar, vocês entendem, não é isso? Quando eu digo apitou, você já sabe que é um sinal sonoro. Eu preciso de algo mais para entender? Não. Então, ele é um verbo intransitivo, tá? É um verbo intransitivo. Mas, professora, o verbo intransitivo também é um significativo? Sim. Por quê? Porque ele está indicando ação. Apitou. O trem fez uma ação. Apitou na curva. Então, aí temos o quê? Um predicado verbal, porque o verbo é significativo, tá? Então, vamos aí. Tirando o sujeito, após o verbo é o predicado. Quando é que é um predicado verbal, gente? Quando tem aqui um verbo significativo, tá? Um verbo que indique ação. Se tiver um verbo que indica estado, ele não pode ser um predicado verbal. Ele vai ser nominal. Nós vamos aprender mais na frente, tá? Então, aqui, apitou e concordaram. Na verdade, são dois verbos significativos, dois indicam ação. Então, temos um predicado verbal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fale comigo, tá? Entre em contato, fique à vontade, tá? Vocês têm meu WhatsApp e até a próxima.